Olá, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Que bom estar com vocês aqui para nós mais uma live, né? Super especial aí nessas 10 dias de lives, né? Que estamos fazendo sobre orientação profissional, sobre orientação de carreira, sobre reorientação profissional, enfim, né? O papel da família nesse processo. E hoje nós vamos estar conversando então, né, com um super pedagogo queridíssimo aqui de Juiz de Fora, o Marcos Amaral, Marquinhos, né, para os íntimos e para todo mundo. Enfim, deixa eu colocar o tema da nossa live aqui, que eu aprendi a deixar fixado, gente. Ai, que orgulho de mim mesma, né? Depois do que? Da terceira ou quarta live tentando, né? Ver como que fazia para ficar fixado ali. E agora eu aprendi. Ai, que legal, né? Vivendo e aprendendo. Bom, gente, o Marquinhos então vai falar com a gente sobre a orientação profissional dentro do ambiente escolar e numa visão super legal que é tanto com o olhar, né, para a escola pública e para a escola privada. Será que tem diferença? Que tipo de diferença? Como que é a abordagem, né? Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui. Peraí. Marquinhos. Tá indo, tá rodando aqui. Vamos lá, né? Mandei um. Eu vi que ele tá assistindo, mandei para você, Marquinhos. Oi, tudo Tudo bem, bem, Marquinhos? Adriana? Tudo bom? Graças a Deus. Tudo jóia. Animado. Então, tudo jóia, né? Em casa, né? Aproveitando aí a quarentena, né? É, tentando me reinventar com essa quarentena, né? Novos desafios, novas perspectivas, né? É um outro olhar, né, para a educação. Aham. E não é uma quarentena que muitos pensam, trabalhar de home office, a gente fica tranquilo em casa, sem fazer nada, né, Marquinhos? Não tem nada disso, né? É como você trouxe, é um reinventar para o profissional. E tá todo mundo, assim, precisando se reinventar como que eu vou falar assim, com o cronômetro na mão, encerrando já, né? Porque não deu tempo das pessoas se prepararem, né, para isso. Sem dúvida, a gente não estava esperando essa movimentação toda, essa mudança da dinâmica das escolas, né? Então, assim, os Uhum. colegas de trabalho, a escola particular tem se articulado um pouco online, né, com as aulas online, e na escola pública também tem tido já essa sinalização também, já deve estar começando alguma coisa nesse sentido. Então, essa articulação deve ser também online. Então, a gente, de alguma maneira, tem que se apropriar da ferramenta. Algumas, para mim, bastante desafiadoras, algumas coisas eu ainda estou sendo desafiado, e outras, na verdade, a gente está tendo que se articular de uma outra forma, pensar de uma maneira diferente, o trabalho, a perspectiva, um outro olhar, pensar a questão da educação que vai para além do espaço de sala de aula enquanto interlocutor. Né? Acho que é um pouco esse é o grande desafio para a gente, né? Enquanto educador. Aham. E aí, já aproveitando então, né, Marquinhos, que te apresentar um pouquinho para quem está chegando agora, o Marquinhos, né, é Marcos Amaral, mas para todo mundo aqui em Juiz de Fora é o Marquinhos, né? Então, assim, todo mundo já é íntimo e se fala, conhece o Marcos? Ninguém conhece, né, Marquinhos? Mas fala, conhece o Marquinhos, todo mundo sabe quem é, né? É um pouco dessa história que a gente foi construindo mesmo, né? Então, a história de escolhas, eu até inserei um pouquinho a questão da escolha, retomei, acho que foi até um revisitar a minha escolha, né? Por onde eu passei, até Aham. fazer uma introdução, né? Mas assim, eu acho que essa história do Marquinhos nasceu um pouquinho porque tem há 25 anos que eu estou na educação. Então, eu cheguei Aham. muito novo para a educação. Então, virou aquela história. Os meninos se identificavam como Marquinhos, Marquinhos, e isso ficou marcado como referencial, né? A idade não continua a Uhum. mesma, mas na cabeça dos meninos o Marquinho vai passando um pouquinho de geração em geração e ficou essa coisa do Marquinhos. Então,
Aí eu também assumi um pouquinho essa postura de estar mais perto, acho que de estar mais perto dele, Aham. para fazer essa descoberta, acho que é um pouco esse caminho que a gente tem feito na área da educação. E a idade não é a mesma, mas o coração, né, a juventude, o olhar para a educação está sempre renovando. Eu acho que é isso também que aproxima ali da galera dos jovens, né, Marquinhos? Eu acho que isso ajuda muito aí, Adriana, porque na verdade é o seguinte, a gente que está na educação, eu acho que facilita muito, porque na verdade a cada ano os meninos continuam com a mesma idade e a gente um ano mais velho. E isso, de alguma maneira, esse cronológico, a gente tem que se pensar o seguinte, pensar com a cabeça que o menino está chegando. Então, acho que essa relação com o menino na faixa aí eu trabalho com menino de sexto ano até menino da terceira série do ensino médio. Esse é meu Uhum. público-alvo. Então, assim, aí você percebe, então, assim, o melhor caminho de trabalhar, de estar com eles, de trabalhar com eles, é estar com eles. Então, eu aproveito muito dos espaços informais. Até para Uhum. criar um pouco da linguagem, do modo da linguagem que está sendo utilizada, dos meios utilizados, entendeu? Daquilo que de repente deve ser trabalhado, quais são os grandes conflitos. Então, isso de alguma maneira, isso nos aproxima muito e de alguma maneira também isso nos faz mais próximos dele e acaba também, Uhum. também mais atualizados com o processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que isso é fundamental. Estar no meio deles antes de qualquer coisa, enquanto instrumento de chegar para trabalhar, eu acho que, primeiro momento, é estar com eles para depois propor algum tipo de trabalho. Acho que é fundamental. Eu acho que isso que você trouxe é muito importante para quem está assistindo, para quem quer começar, né, ou está já dentro do ambiente escolar, é o criar um vínculo, né, Marquinhos? Porque às vezes você chega com uma proposta, um projeto lindíssimo, maravilhoso, que você acha, né, que vai dar certo e que vai arrasar com aquilo e não tem aderência nenhuma, né? Ninguém vai, ou vai um dia, não vai no outro. Então, o que que faltou, né? Então, eu sinto assim que isso que você trouxe do aproximar dele, entender o que, que ele precisa primeiro, quais são as angústias, os sofrimentos, né? Até as vivências, porque você tem vivência tanto de escola pública quanto particular, e é totalmente diferente, né? As necessidades, os medos, os anseios. Então, assim, eu acho que isso, para quem está nos vendo também, é fundamental, assim, você se aproximar desse alvo primeiro, né? Desse orientando, desse aluno, para depois você realmente propor algo que esteja dentro do contexto dele ali, né? Uhum. Não, acho que isso é fundamental. E acho que esse é o princípio que, na verdade, é o seguinte, que deve nortear o trabalho antes de você, na verdade, forjar um planejamento e apresentar até a direção das escolas, das unidades, acho que o primeiro passo é conhecer seu público-alvo. Quem é Uhum. esse aluno? Que de escola, de unidade para unidade, tem um diferencial. Tem algumas unidades que trabalham numa perspectiva de formação, que você percebe alguns elementos que outras unidades você não percebe. Então, assim, atende um público diferente, como eu trabalho na escola pública e na escola privada, os públicos que são atendidos são diferentes, as demandas são diferentes, né? O meio Uhum. social é diferente, as buscas são outras. Então, acho que compreender Uhum. esse universo antes de você propor qualquer tipo de trabalho. Uhum. E aproveitando então, Marquinhos, assim, como é que foi a escolher a pedagogia? Como é que foi o seu momento de escolha, né? Como você chegou até aqui, né? Para a gente entender um pouco o seu processo também, assim, revisitar as suas escolhas também. Antes de mais nada, Adriana, eu queria parabenizar vocês, né, você e a Marcela, por essa iniciativa, né, de estar promovendo, estou acompanhando vocês aí nas redes, nas lives que vocês têm promovido, então acho que parabenizar esse trabalho de vocês, que eu acho que é um trabalho bastante interessante, porque na verdade é o seguinte, é uma forma de comprometimento com uma causa muito nobre, que é uma causa de forjar novos horizontes de vida para o sujeito, enquanto pessoa, enquanto ser de relações e também enquanto alguém que vislumbra um modo de ser no mundo, de ser diferente nesse mundo. Então, acho que esse trabalho de orientação profissional, acho que ele é fundamental, porque, na verdade, esse trabalho que vocês estão aí, de alguma maneira, trabalhando e se esforçando para buscar canais, buscar meios, chegar até os orientandos, eu acho que ele é muito bacana, porque ele é capaz de forjar um novo tempo que certamente
deve nos encontrar pós-pandemia. Então, acho que é muito inovador. Eu acho que nós não sairemos dessa pandemia da mesma forma que entramos. Não enquanto pessoas também, mas principalmente enquanto sociedade, enquanto ideal. Mas falando, então, queria parabenizar e agradecer o convite que vocês fizeram e parabenizar o trabalho de vocês. Obrigada. Falando um pouquinho da minha história, eu acho que, na verdade, é o seguinte, eu acho que precisa primeiro levantar um pouquinho a minha perspectiva de formação de orientação profissional, na perspectiva muito da sócio-histórica. Então, assim, então, a minha perspectiva, na verdade, ela toca um pouquinho na minha própria história de vida, porque, na verdade, é o seguinte, né, na minha infância marcada, principalmente, assim, meus pais são pessoas que viviam da agricultura, e eu lá naquele período da infância, alguns fatos me marcaram e que, de alguma maneira, eu acho que tem um fio condutor com a minha escolha. Principalmente o seguinte, né, alguma coisa que me encantava e sempre me encantou muito foi quando, para mim, principalmente coisas, diversificar coisas. Eu nunca eu falava assim, você tem que fazer isso aqui. Eu começava, ia para outra coisa, e eu sempre gostava de alternância. E quando ele pedia que eu repetisse para fazer o mesmo serviço do dia anterior, eu ficava infeliz, insatisfeito e às vezes me recusava a fazer. Então, assim, eu acho que isso aí para mim já é uma marca inicial que me ajuda a compreender um pouco o meu modo de ser. No período escolar, né, uma grande eu lembro de algumas cenas que me marcaram bastante, principalmente assim, a história me marca muito, não o estudo da história em si, mas do fato da contação de história. Eu sou alguém que é encantado pela cantação e vislumbrado na época da cidade interior, ouvir causos, né? Então, assim, às vezes eu parava para ouvir os causos que as pessoas contavam. Então, assim, isso mexia muito comigo, né? E eu ficava atento durante horas e horas ouvindo situações, essas histórias. Também me identificava muito com atividades que exigiam muito dinamismo, e principalmente aí situações dinâmicas e diversificadas. Também, uma questão também que para mim foi importante, é que na adolescência, diante daquilo tudo, eu comecei a participar de um grupo jovem pela dinâmica que eu achava o seguinte, lá eu preparava uma reunião, eu que organizava, a gente que encenava algumas cenas, então assim, isso para mim foi bastante interessante. E a partir disso eu conheci também na época, né, eu me ingressei no seminário, numa formação para ser padre. Aí eu ingressei no período, porque eu me identificava muito o seguinte, principalmente com a imagem do pároco que eu tinha na minha cidade interior, que era alguém o seguinte, que visitava, que ia à casa das pessoas, que falava, que conversava, que dava conselhos. Eu falei, nossa, esse negócio é bacana, eu acho que é por aí que eu vou. E diante disso, eu, de repente, me esbarro com essa situação, com um seminário que, na verdade, a formação para ser padre na época era pedagogia. E eu não tinha a menor ideia que eu passaria por um caminho de pedagogia e filosofia. Assim eu ingresso ali, eu me encantei. Falei assim, nossa, é isso aqui. E logo no ano, 2 anos após o ingresso ao seminário, eu fui chamado para dar aula de antropologia para as pessoas, antropologia teológica, a partir de um estudo de um livro, durante um ano, aí eu me encantei pela educação. E aí, ali eu consegui vivenciar algumas experiências que para mim foram muito significativas, desde espaço de ciclo, de inventar, de reinventar, de fazer com que ajudar as pessoas a compreender conceitos complexos, né? Ou seja, então ali eu de repente me identifiquei bastante, né? Como lugar, né? De repente, que me ajudava um pouco pelo esse encantamento. E ali eu descobri o curso, na verdade, no período eu fiz uma graduação e fiz na área de orientação educacional. Ali eu conheci o serviço de orientação profissional. Dali em diante eu comecei a aprofundar um pouquinho dentro dessa área, porque eu sabia o seguinte, né? Como orientador, como pedagogo, a minha tendência era ficar na escola nos anos iniciais lecionando, não era o que eu queria. Eu queria trabalhar com os públicos e assessorando, dando contribuição, trabalhando formação, é o que eu gostava de fazer, com o público do Fundamental 2 e ensino médio. E ali eu fui a minha... Aí depois fui para o Rio Grande do Sul fazer um curso também de seminários, um curso também de
um curso de pós-graduação em orientação profissional. Então, eu fui buscando alguns caminhos para abrir um pouquinho. A minha escolha nasce um pouco disso, do desejo de colaborar, de ouvir pessoas, de poder falar, de organizar espaços, né? De poder contribuir, de trabalhar as questões que surgem no cotidiano. Legal. E eu acho que todo mundo que está assistindo está com a dúvida. Você se tornou padre, Marcos? Não, eu aí depois, na verdade eu tive no seminário, fiz uma formação durante um bom tempo, durante 10 anos, né? No período depois de 4 anos de filosofia e 3 anos de filosofia, de teologia, que é a formação específica ao final do curso, eu percebi que precisava dar um tempo que algumas perguntas eu precisava responder, né? Do ponto de vista, é o caminho, já que eu estava tão encantado com a educação, é o caminho de fato, o sacerdócio, aí eu percebi o seguinte, que lá tinha um fator limitador, que era a questão seguinte, né? Apesar de reconhecer a beleza, o tempo existe alguma coisa que me pegou um pouquinho, porque eu conhecia a fundo, que é o tempo, às vezes, da solidão. Aquela solidão que às vezes não é reconhecida do sacerdote de um tempo. Agora você vai descansar na sua casa, na casa dele ele está só. Então, assim, eu poder partilhar com alguém. E aquele tempo, aquilo me causou um pouco estranhamento e um pouco de preocupação. Ou seja, é isso que eu quero construir uma família, para que tudo isso que eu esteja vivenciando eu possa partilhar, para que eu possa dividir com outras pessoas. E aí eu senti que o meu caminho, fiquei um ano fazendo um pouquinho essa experiência de discernimento, né, para depois falar o seguinte, não é meu tempo, se for o tempo vai ser depois, mas nesse momento agora eu vou me dedicar à educação. E ali continuei empenhado na aula de educação. Isso é super legal, assim, né, Marquinhos? A sua história, porque mostra, assim, desde do início, né, com uma pedagogia que praticamente caiu no seu colo, né? Exatamente. Porque você foi por um outro processo do padre, e aí a gente tem as influências também, né? Como que aquele olhar do que o padre da sua cidade, da forma como ele agia, da forma como ele atuava ali, influenciou você. E a gente acha assim, isso foi há 25 anos atrás, 30 anos atrás. Não, isso é mais presente do que a gente imagina, né? Porque às vezes a gente vai falar um pouco de escola pública, mas, por exemplo, eu também venho de escola pública, venho de uma cidade pequena, de 3 mil habitantes, então, que, sei lá, foi ter celular lá em 2008, 2010, por aí. Você vê, é coisa que depois que a gente está num grande centro, parece assim que isso não existe, né? Que todos os meninos vão ter possibilidade de escolher o acesso à informação de forma igual. E a gente sabe que não necessariamente. Né? E aí, até entrando um pouco assim, né? Já no tema da importância da OP dentro das escolas. E aí, não sei se você concorda, eu vejo muito o orientador profissional dentro da escola pública como uma pessoa também para levar, para acreditar, ou para fazer os meninos acreditarem nos sonhos, para mostrar o que é possível, para ajudar eles a descobrir caminhos que muitas das vezes eles nem percebem que tem essas possibilidades, né? E aí, Adriana, entra, quando fala de OP nas escolas, primeiro o seguinte, né? Porque quando se fala do ensino fundamental 1 e 2, porque lá o saber tem um lugar já mais, de alguma maneira, construído e mais fundamentado e que, de alguma maneira, mais dinâmico. Ou seja, lá o lugar do saber, no fundamental, ainda oferece e exige do aluno um protagonismo e uma ativez. O tempo todo, o aluno tem a chance de estar problematizando junto com o professor, tentando buscar significados e significações da aprendizagem. Aí nós vamos para o ensino médio, que muitos de vocês, né, e nós nos deparamos com um aluno que muitas das vezes, procura um consultório, ou procura um centro especializado de orientação profissional, ele muitas das vezes está alocado no ensino médio, segunda, terceira série do ensino médio, e ali nós nos deparamos, na verdade, com o seguinte, né, com grandes desafios. Primeiro, o aluno se depara do ensino fundamental, cheio de significados, significações, efervescendo a adolescência, o desejo, né? Ali ele se depara com uma química, com uma física, com uma biologia, com uma filosofia, com uma sociologia, e ele se pergunta qual o sentido para tudo isso?
É a primeira pergunta que faz. A outra demanda há uma rupção da adolescência, ou seja, é o período onde surgem as baladas, onde surgem as grandes festas, as amizades eternas, os grandes amores. E junto com isso tudo, ele tem um PISME, aonde ele tem que, desde o primeiro ano, administrar o conteúdo, a gestão dos estudos, uma maturidade, uma organização pessoal para se preparar para um processo seletivo ao final de 3 anos. Então, assim, isso tudo acontece no ensino médio, o aluno entre 14, 15 anos, 16, 17 anos, alguns com 18. Né? E, além disso, ele ainda tem que se deparar com uma escolha profissional, né? E muitas das vezes, ou seja, sem ter um projeto de vida. Sem que essa questão... Ou seja, porque, na verdade, projeto de vida, escolha profissional, ainda nós vivemos a sociedade do rápido, do hoje, do agora, como nós estamos aqui online. Então, assim, isso é amanhã. Né? Então, o amanhã é distante. Então, assim, como convencer o adolescente e nessa faixa etária que isso é fundamental, construção de um projeto de vida, significado para essas matérias que ele, na verdade, não acha, ou seja, falar um pouquinho da importância da UP na escola, na verdade, para mim, eu acho que tem que, primeiro, 3 aspectos eu acho que são relevantes a gente pensar. O primeiro se a unidade que o aluno está locado, se ela ajuda o estudante a refletir sobre o seu projeto de vida. Se não contempla esse princípio, acho que essa instituição não faz uma educação integral. Olha o aluno enquanto conhecimento, mas não olha o aluno como pessoa cheio de desejos, de vontade, de anseios, enquanto ser para o outro, ser relacional, ser afetivo, ou seja, ser com a sua dimensão espiritual. Olha ele como se fosse um pedaço. E ali, na verdade, ele não consegue achar razão de ser, e alguém que, de repente, teria um bom desenvolvimento acadêmico não consegue deslanchar. Porque ele não consegue achar ali, naquele espaço, torna-se vazio. O segundo aspecto que tem que ser olhado para se falar numa escola é não preparar o estudante para reconhecer as riquezas que a história tem. Ou seja, a instituição está preparando o estudante para reconhecer a importância da sua própria história, enquanto passado, presente e futuro que deseja. Porque senão também, falar em orientação vocacional, esse aspecto precisa ser olhado. E por último, se essa educação também está recheada de saberes, mas de sabores. Porque saber sem sabor não tem razão de ser. É como se a gente sabe, por exemplo, ou se você não conhece um doce, você olha o doce, acha bonito, mas você não sente o sabor, você jamais pode dizer que ele é bom. Então, acho que todo sabor precisa estar acompanhado de sabor. Então, quem dá o sabor à aprendizagem, eu acho que é a construção do projeto de vida, porque ele vai dando sabor àquilo que você vai assimilando enquanto conhecimento. Ele vai mexendo com os seus desejos e vai linkando o seguinte, mesmo que aquilo que eu estou vendo na matemática, que é, por exemplo, lá, que é a física, que é a luz, né, que de repente não tem nada a ver com a profissão que eu vou fazer, esse é um caminho que mesmo ele não tem importância aqui, mas isso está, de alguma maneira, linkado com o quê? Com aquilo que eu estou buscando. Se eu sei para onde eu vou, aí eu estou retomando aqui, né? Ou Sêneca, né? Qualquer caminho serve para quem não sabe para onde ir. E às vezes passa o ensino médio fazendo esse trajeto, sem saber para onde ir, qualquer caminho ele toma. Aí ele toma assim, as coisas não têm sentido e ele não consegue esse sentido para aquilo que ele está estudando. E às vezes, Marquinhos, isso é tão sério, né? Porque às vezes, igual você trouxe, ele passa pelo ensino médio, né? Sem realmente olhar o sabor ali, a importância do que ele está vivendo. E eu diria que às vezes a gente, dentro da clínica, da orientação profissional, às vezes a gente pega meninos que entraram na faculdade, voltaram porque às vezes tinha uma nota boa para passar em um determinado curso e voltam insatisfeitos. E você percebe que às vezes ele fez da faculdade uma continuação do ensino médio. Então, eu vou tirar notas boas, eu vou ser frequente,
se for uma escola particular, né, uma faculdade particular, então eu não posso faltar, mas, e aí às vezes assim, um choque de realidade também, por exemplo, uma faculdade pública, às vezes que o professor também nem faz chamada, se quiser ficar assistindo aula, assiste, se não quiser, cada um faz o seu, né, a sua parte, enfim, que tem menos essa cobrança ali, ele não consegue perceber que ele mudou de fase, né? Então, assim, como que isso é importante você, a escola também trabalhando esse olhar para ele, conseguir também fazer essa mudança de fase e pensar até na escolha da profissão como algo maior dentro do projeto de vida dele, dentro das escolhas que ele vai fazer, né? Eu tenho um amigo na universidade, inclusive, Adriano, que ele comenta o seguinte, né? Ele é coordenador de um curso onde é muito procurado na universidade. Ele fala o seguinte: os seus melhores alunos não são os melhores estudantes que eu tenho no curso. E acho que esse é um grande problema que nós temos, na verdade, com essa questão de mercado, na verdade, que virou Juiz de Fora, das escolas competirem por resultados, né? E cursinhos competirem por resultados. Porque, na verdade, a pressão por resultados é tão grande que você coloca o primeiro lugar, estampa em todos os lugares, e esse primeiro lugar não mostra que veio dentro do espaço universitário. Não é sempre, mas isso acontece bastante, com frequência. Então, assim, eu acho que na verdade é o seguinte, né? Você prepara o sujeito para ser aprovado num determinado local ou para ser aprovado porque ele é capaz de guardar, reter as informações e, na verdade, ele não é capaz, na verdade, de ali dar continuidade ao caminho feito. Então, assim, ele retém informações, mas não muitas das vezes o conhecimento. Né? O conhecimento E não aí fica. que é importante, né? Desculpa, Marquinhos, eu te cortei, mas importante no papel da orientação profissional, eu acho que o trabalho que você realiza também dentro do Colégio Jesuítas, né? Porque não é só olhar aquele menino quanto uma nota que dá para passar num curso mais concorrido e vai ter como retorno para a escola a cara dele estampada no outdoor, por exemplo, né? Ele precisa entender que além da nota que dá para passar, o que dele tem naquele curso, né? O que ele vai gostar dentro daquele curso, como que se tem a ver com ele mesmo. Então, às vezes a gente pega alguns meninos assim, nossa, e quando a nota é boa, assim, a medicina fica martelada ali na cabeça, toma um macetinho, assim, naqueles macetinhos de socar, aquele negócio de socar alho, né? Porque eu falei assim, você é o melhor da turma, você tem que fazer medicina. E ele vem assim, cara, mas eles falam que eu tenho que fazer medicina, mas eu acho que eu não gosto, mas eu tenho nota, mas eu acho que eu não gosto. Então, assim, uma cobrança, né? E aí, pensando nisso, assim, é um espaço assim, de muitas angústias, de muitas ansiedades, né, Marquinhos? Que os meninos e as famílias vivem. Você percebe isso nos dois ambientes também da escola pública, particular? Como que é isso? Na escola pública, eu trabalho meu público-alvo é de sexto ao nono ano. Então, assim, o Uhum. ensino percebe, por exemplo, assim, meu contato é pequeno, mas via a especialista que é formada, é mais supervisor escolar. Então, o olhar dela é um outro, né? Mas, assim, né, a gente percebe um pouquinho, na verdade, o seguinte, né? Naquilo que eu tenho enquanto caminho, né, você percebe o seguinte, o aluno hoje da escola pública, como que ele está chegando, às vezes, para o processo seletivo lá na frente. Então, na verdade, é o seguinte, o que a gente tenta trabalhar de sexto ao nono? Porque, na verdade, é o seguinte, né? Lá é o fundamento, por isso que chama de fundamental. Você tem que garantir o fundamental, não só do ponto de vista do conhecimento, mas de algumas habilidades específicas, para que ele possa, de alguma maneira, ir se apropriando dessas habilidades para, de repente, ter mais segurança, tranquilidade nesse processo de maturação, que eu estou usando como termo maturação, para o ensino médio. Ele vai, na verdade, levantando questões. Então, às vezes, por exemplo, no ensino fundamental, às vezes no sexto, no sétimo, e o ano passado, no nono ano, o que a gente trazia enquanto espaço de formação era trazer espaços para conversar sobre o que eles estavam vivendo. Ou seja, Uhum. na verdade, ou seja, a minha vida sobre foco, né? Ou em foco, para que eles pudessem trazer a partir de experiências, né, que a gente fosse vivendo o seguinte, né? O outro pode estar vivendo experiências difíceis como as minhas, mas ele de repente descobriu um caminho. Então a gente trabalhava com grupos para poder dar esse grupo de partilha, que a gente chamava de grupo de partilha, pelo menos 2 vezes por mês por turma. Eu tinha 5 turmas no nono ano, para poder trabalhar um pouquinho o seguinte.
quais são as preocupações, quais são as grandes demandas, quais são os medos, as ansiedades, e não abrir um espaço só de escuta. Qual o seu problema? Não é esse o espaço. O espaço é, a partir de uma experiência, os problemas são citados, né? E, de alguma maneira, o próprio grupo busca caminhos para a superação. Né? E no ensino médio, a gente fala o seguinte, né? A escola pública ainda perde muito, porque acho que é um campo e um universo aberto, enquanto demandas são outras, né? Enquanto demanda de trabalho, de colaborar, de sair do ensino médio, ter um emprego, alguns de ingresso na universidade, então é bastante misto e os desejos também são bastante diversificados, né? Alguns, por exemplo, que querem descobrir, por exemplo, que curso técnico poderia fazer, né? Então, assim, aí, no caso do IFET, eu acho que é uma boa pedida, de repente, dar a conhecer o IFET, quais são as possibilidades, que caminhos tem, e outros cursos de capacitação técnica na cidade. Então, acho que alguns vão influenciar um pouco por esse caminho. E outros, um grupo bastante significativo, vai buscar a universidade. Se não está orientado enquanto projeto de vida, não parou para pensar sobre, né? Às vezes também vai no curso, eu estou percebendo que está acontecendo muito, aonde tem mais vaga é onde eu tenho chance de ser aprovado. Né? No ensino, percebendo um pouco isso, você está encontrando um pouco de caminho aonde eu tenho chance de ser aprovado. E às vezes não, porque isso combina comigo, responde algumas perguntas que eu tenho, está ao encontro de alguns grandes desejos que tenho. Porque acho que algumas perguntas, tanto para a escola pública como privada, Adriana, são fundamentais. Primeiro, o que gosto? Quais são os meus sonhos? Quais meus valores? Que habilidades e competências sou capaz de desenvolver? Com quem me identifico? O que preciso para ser feliz? Qual o legado que eu quero deixar para a humanidade? Então, assim, ajuda a pensar o seu tempo presente, se ver na história, olhar quais são aí as fragilidades e as fortalezas e poder trabalhar o seguinte, o que eu preciso garantir nas minhas fortalezas, trabalhar para que elas continuem bastante consistentes e o que eu preciso fazer com as fragilidades, aonde eu vou buscar ajuda nas fragilidades que eu estou encontrando. Acho que isso é fundamental nesse processo de escolha profissional, tanto na escola pública como privada. Ótimo. E nesse processo, assim, eu acho que você trouxe uma coisa, assim, amanhã, terça-feira, a gente vai ter uma convidada aqui, a Suzana, para falar justamente da orientação profissional dentro de projetos sociais, né? Que aí a gente aproxima um pouco também das escolas públicas, que não dá para a gente chegar numa escola pública só pensando na faculdade, só pensando no nível superior. Então, a gente tem que ser um pouco mais aberto, né? A gente precisa ver as possibilidades de cursos técnicos, a gente precisa ver oportunidades de trabalho mesmo, parcerias, por exemplo, com o Senac, Senai, né? Então, assim, a gente tem o Grupo S aí, que também podem ter, né, possibilidades, às vezes cursos de aprendizado, assim, de capacitação, aqueles cursos menores. Então, assim, o orientador profissional precisa, como a gente começou lá no início falando, escutar essas pessoas e poder sair da caixinha também, né? Sair daquele padrãozinho que é de classe média alta e para cima, né? A gente precisa ver possibilidades, né? E aí eu acho que isso é rico demais, né, Marquinhos? Porque não é porque é escola pública, não é porque é da classe E, da classe D, que ele não tem opção de escolha. Ele precisa entender também, assim, eu posso trabalhar no comércio, eu posso trabalhar numa indústria, mas ali também qual que é o meu projeto de vida, né? Eu posso ir dando passos, né? Eu posso crescer degrau por degrau, né? Mas eu preciso entender quais os degraus que eu preciso subir, né? Então, assim, eu acho que isso é riquíssimo, poder discutir isso e tomara, né, que cada vez mais a gente, enquanto orientador, a gente tem essa abertura também, conhece a galera de escola pública, que também tem muitos que estão sedentos por conseguir entrar na faculdade e essa questão de onde que a minha nota dá para entrar, tipo, é que eu tenho mais chance, diz de um desejo muito grande, porque às vezes a gente ainda tem, às vezes as pessoas vão ser os primeiros da família a entrar numa universidade, então é o orgulho ali, então tem tantas coisas envolvidas aí por trás também dessa orientação que pode ser feita aí na escola pública, né? Eu acho que talvez pode falar. que é importante, na verdade, é o seguinte, eu acho que
quando se trabalha um projeto de vida no espaço público, eu acho que ele é de uma relevância imensa, porque, na verdade, é o seguinte, né? A escola pública, na verdade, é o espaço, na verdade, que precisa de ser instrumentalizado, oferecendo aos estudantes ferramentas para que eles, na verdade, possam sair como protagonistas. Porque se a gente quer uma escola pública de qualidade, de ingresso na universidade, esse caminho é via profissionais, porque tem escolas públicas, e muitas escolas públicas, a que eu trabalho, eu acho de excelente qualidade, mas às vezes falta o desejo, na verdade, é o seguinte, tanto do educador como do menino, de falar o seguinte: nós acreditamos. É possível algo diferente. Então, acho que resgatar sonhos é o grande trabalho da orientação profissional. Porque, na verdade, é o seguinte: se tem um menino mobilizado a construir o seu projeto de vida, a buscar novo, a sonhar grande, né, isso, de alguma maneira, contagia e contamina o espaço escolar e o universo escolar. Então, na verdade, é o seguinte: ser protagonista de uma escola referência enquanto ingresso no espaço universitário. Se ele é alguém que é o seguinte, ele toma consciência do seu lugar na sociedade, dos condicionamentos e quer, na verdade, dar um passo além, lutar por outro modelo, por um outro princípio, por um outro lugar e pelo seu espaço, dentro do espaço da universidade. Acho que aí, na verdade, é a chance que a gente tem, na verdade. Então, acho que mais do que na escola particular, que os alunos têm as ferramentas que, na verdade, inclusive financeira, de lutar de ingresso na universidade, de pagar uma escola de excelência, é o aluno da escola pública buscar essa excelência dentro da própria escola pública. Ele lutar para que essa escola busque a sua excelência a partir do seu esforço, da sua vontade, do seu desejo, do seu instrumento, do seu envolvimento no cotidiano. E como que a gente precisa de ter profissionais ali dentro da escola, né? E aí pensa na escola pública, que ajude esse menino nesse sonho, né? Nesse protagonismo. Porque, assim, falando até de experiência própria, eu lembro, assim, que, sei lá, 20 anos atrás, né? Quando se falava, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ir para Juiz de Fora, né? Eu quero estudar, tipo assim, era só pessoas muito específicas da cidade que teriam essa oportunidade, né? Que seriam, sei lá, o filho do prefeito, dos vereadores, do dono do mercado, não sei o que, pessoas assim mais vistas da elite. Eu que não era, que os pais, né, nem não tinham ensino superior e tal, tipo, cara, ia ser muito difícil. Então, como que era importante, assim, ter a professora, ela falava assim, não, mas você é inteligente, você consegue, você precisa fazer isso, isso, isso. Existe uma escola, né, quando vi para a gente falar, existe a federal, você não precisa pagar o que você precisa para passar numa faculdade federal. Então, assim, é você ajudar aquele menino ver quantos instrumentos ele tem, as possibilidades, né, que não vão ser fáceis, mas são possíveis, né, assim, dentro né, do campo que ele tem ali, né, quais os degraus que ele precisa subir mesmo. E o grande problema é que, às vezes, a gente chega no espaço público já com um olhar um preconceituoso, dizendo o seguinte: aqui é o público que não vai. Aí eu estou contando aqui rapidamente uma história, né, de um trabalho que a gente tem do Colégio Jesuítas numa comunidade rural, e lá, na verdade, nessa comunidade existe uma praça. E a praça sempre foi mal cuidada, abandonada. E os meninos que iam daqui para lá decidiram cuidar da praça. Eles iam passar 5 dias nesse local para cuidar da praça. Aí, na verdade, os 5 meninos foram. A gente vive 5 dias do jeito que a comunidade vive, morando e fazendo as mesmas coisas que a comunidade faz. Aí nós levamos alunos para lá. E eles começaram a cuidar da praça. A comunidade toda se reuniu e começou a varrer, a capinar e a plantar flores na praça. Hoje tem uma foto, eles enviaram para mim essa semana, uma foto da praça toda florida. Então, na verdade, é o seguinte, né? Só tem como a gente enxergar. Às vezes, a beleza do jardim está guardada dentro da gente. Se a gente, na verdade, não enxerga a beleza, né? Na verdade, a gente não tem como cuidar dela. Então, a gente só cuida do belo se consegue enxergar onde está essa beleza. Senão, aquilo que é belo, na verdade, pode ser visto como, na verdade, menor. Né? E a grandeza não está, às vezes, só mesmo no estético. Está naquilo que a gente transmite com aquilo que a gente tem. Então, assim, a praça hoje, para eles, é o lugar do encontro, é o lugar do cuidado. Então, assim, acho que esse é o papel da educação, né?
de estar no espaço como alguém que planta jardim e como alguém que planta sonhos no coração das pessoas, para que o mundo, de fato, possa a gente começar a exercer um protagonismo de mudança de perspectiva, de olhares e de mundo a partir desse espaço que, às vezes, é olhado como espaço, não, aqui não dá para ser assim. Por que não pode ser assim? Né? E a gente começar a se fazer perguntas também. Eu vou, tem uma galera aqui acompanhando a gente, mandaram algumas mensagens aqui. Marilene, Cristina Aquino acabou de entrar. O Paulinho colocou, né, que o olhar a partir da escola pública ajuda-nos. Peraí, deixa eu tentar ler aqui. Ajuda-nos a entender a necessidade de ajudar essa moçada também a projetar a própria vida, né? Eu acho que é isso que a gente está falando, ter esse olhar, eles também pensarem, né, e começarem a olhar para as possibilidades que eles têm, né? Ser protagonista mesmo das escolhas. Enfim, tem mais Thaís Garcia. Vejo que os professores têm um papel fundamental em ser exemplo na excelência para resgatar esses sonhos. Que desafios, mais possível, com certeza. Cada um precisa querer ser a diferença. Isso mesmo, Thaís, a gente também aqui concorda com certeza, assim, né? E os professores dentro da escola pública, muitas das vezes, e aí você pode concordar comigo ou não, Marquinhos, os meninos têm um olhar, assim, de exemplo para muitos, né? Tipo assim, nossa, esse professor é legal, olha como que ele dá aula bem. Então, aquela influência que a gente tem das escolas ali, muito também está do professor, ali do que ele acredita também, do que ele mostra. A Melissa colocou excelentes colocações, Marquinhos. Então, isso aí, gente. E assim, eu penso nos dois ambientes, Marquinhos, o que você acha? O que pode ser feito? Assim, o que você, por exemplo, dentro da escola particular também, porque às vezes tem muitos aqui que estão trabalhando dentro de uma escola particular, o que você consegue fazer, né? Ali conciliando também o cronograma da escola, tantas aulas, né? E também a possibilidade aí de atuar em fazer algum trabalho em OP. Na verdade é o seguinte, eu acho que na escola eu já vi muitas experiências de orientação vocacional e profissional fracassarem, porque, na verdade, tentava se transformar a escola num espaço clínico. E, assim, você não consegue individualmente fazer um trabalho com a perspectiva de terceira série, por exemplo, como no meu universo, eu tenho 140 alunos. Ou seja, como eu vou atender individualmente, é impossível. Se eu for atender individualmente cada um desses alunos ao longo do ano, vai chegar no final do ano, talvez eu tenha tido um encontro com cada aluno. Então, assim, não é um espaço clínico. Então, um outro caso também é, na verdade, pensar o seguinte, que trabalhar nesse espaço é a gente pensar o seguinte, nem todos os alunos estão no mesmo momento. Acho que isso você precisa ter como princípio balizador, ou seja, tem gente que... Quais são as diferenças? Maturidade, desejo, as buscas, as perguntas, as motivações, as demandas, cada um tem uma. E você vai ver aluno que você vê lá em cima, pensando alto, pensando grande, com grandes pessoas, e aluno que ainda nem consegue fazer pergunta e você nem consegue chegar nele. A outra questão é que você, na verdade, é o seguinte, né? Você é um orientador, mas não é onipresente. Ou seja, você não pode estar em várias séries, em vários lugares ao mesmo tempo. Então, você, como orientador, até mesmo que fosse de uma série, como orientador profissional, você vai ter que, na verdade, pensar estratégias. E algumas estratégias eu acho que pode facilitar o trabalho de orientação profissional. Primeiro, construir um planejamento linkado com as áreas de conhecimento. Então, pensar um planejamento por exemplo, naquilo que nós trabalhamos hoje, o planejamento aqui ultimamente estava pensado, linkado a partir de 9º ano. Quais são as disciplinas que tem e qual o programa que vai ser desenvolvido e quantas inserções nós teremos. Então, talvez nós vamos ter 2 inserções e outros 5 encontros será presidido pelos professores. Né? E a gente instrumentalizar e a gente como facilitador. Então, assim, é um caminho. A partir do conteúdo abordado, ele não vai parar a aula dele para fazer uma atividade de orientação profissional. Então, é um filme, é um texto, é um vídeo, de repente, é uma experiência, de repente, é a construção, por exemplo, de um poema, é a construção de um poema a partir de cordel. O tema
base é orientação profissional e escolha profissional. Ou seja, aí você pode ir linkando a partir das séries. Então, assim, quais séries e qual programa, qual o eixo de cada série. Então, eu acho que, na verdade, é pensar a orientação profissional em eixos a partir de séries, se for desenvolvido em séries. Uma outra coisa também, acho que é garantir espaços formais de orientação profissional, que acho que eles, na verdade, são fundamentais, né? Onde possa ser realizado de fato. E não assim, tem um planejamento bacana, mas ele não acontece. Não. Aonde ele pode acontecer e como ele pode acontecer, de maneira realista. Depois é necessário também oferecer um espaço de aprofundamento, né? Para aqueles que querem aprofundar o projeto de vida. Aí eu defendo muito, eu sou um defensor da orientação profissional também, além de um público maior, que seja também um espaço oferecido a pequenos grupos. Né? Encontros, pelo menos eu trabalho em torno de 10 encontros, né? Com em torno de 15 a 17, entre 12 e 17 alunos, fora do tempo de aula, né? A esses 10 tempos aí de 10 horas de trabalho, 10, 12 horas de trabalho, com esses alunos que querem aprofundar questões que têm em vista a construção do projeto de vida. O que está sendo trabalhado em sala, eu quero mais. O mais, esse é oferecido a quem deseja ainda mais. Depois é necessário também que os educadores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem reconheçam a pertinência do projeto de IOP. Ou seja, esse projeto pode dar sabor àquilo que eu estou ensinando. Porque tudo que você faz, até mesmo assim, se utiliza muito, eu vejo muito, se utiliza a dinâmica de grupo. Na hora que você sai do espaço da sala de aula, se o professor falar o seguinte, gente, eu achei chato esse negócio, vocês não acharam? Não. Acabou todo o trabalho. Então, assim, na verdade, você precisa ter professor parceiro. Gente que não simplesmente, você vai falar assim, não fala mal, não. Gente que você sabe o seguinte, ele vivenciou, compreendeu o processo, fez uma formação anterior e agora ele está convencido que aquele caminho é importante. Então, acho que os 4 aspectos, acho que eles são fundamentais para se pensar uma orientação profissional dentro do espaço escolar. Né? E aí, assim, quanto possibilidade, né? Só estou preocupado com o tempo mesmo nosso aí, né? Lá no Colégio do Jesuíta, a gente trabalha com algumas frentes de trabalho. Então, lá a gente trabalha, por exemplo, né? A gente trabalha com um cinefórum, onde o espaço, onde a gente trabalha com filmes, onde a gente possa fazer uma discussão, onde, como é que chama? O eixo central é projeto de vida e escolha profissional, né? Faço palestras, que eu acho que, na verdade, não é aquele para levar alguém para falar de filosofia, não é esse. Discutir temas relevantes e que têm pertinência com aquilo que, tanto, não só com o mercado de trabalho, mas tem a ver com a própria vida dele. Né? Temas que, de alguma maneira, o envolve e tem a ver com o seu futuro, com o seu presente, com aquilo que ele está vivendo, com as angústias, com os medos, com as preocupações. Um outro espaço que a gente tenta oferecer também, aí são mesas redondas, com estudantes universitários que estão a partir do 6º, 7º período, onde eles falarem um pouquinho, né? Aí eu acho que a gente tem que pensar um roteiro de orientação. Eu aprendi muito com essa experiência, porque algumas experiências dessas mesas redondas foram ruins, porque na verdade é o seguinte, aí a pessoa vai lá falar do curso, rapidinho, ela fala do curso, mas, na verdade, é o seguinte, eu gosto muito, porque no curso faz isso, não é o que você gosta. É o que você faz no curso, quais as coisas que, de repente, são desafiadoras, como que você encontrou esse curso, quais as coisas que, de repente, quais as possibilidades que você vê lá dentro do curso, quais as matérias mais difíceis que você enfrenta, onde você tem mais dificuldade, quais aquelas que o que você vê como ganho, né, desse curso, o que você vê como fragilidade. Então, trazer, de fato, o cotidiano do curso, né? E aí depois, se necessário, colocar o menino diante de alguém que está trabalhando na área. Né? Além disso, a gente faz as estandes, a visitação a estande, que é trazer um pouco as universidades particulares para dentro do espaço escolar e para que elas apresentem seus cursos. E aí a gente faz uma visita guiada. Não só simplesmente soltamos lá e deixamos, não. O ideal seria que um professor acompanhasse e ajudasse nas perguntas, né, por turma. Isso facilita muito para que não saia daquele negócio, como é que é, o que faz, entendeu? Então, para que ele possa, de fato, fazer perguntas, ajudar e orientar as perguntas para que sejam, de fato, essa visita possa ser enriquecedora. Além disso, mais 2 espaços que eu acho que são muito ricos. Uma delas são as tendas de vivência, na qual você, Adriana, e a Marcela já participaram conosco lá,
onde a gente pensa o seguinte, né? De nono à terceira série, a partir do programa, do programa dos eixos, a gente define temáticas, e é onde se trabalha vivências que possam ajudar dentro do processo da faixa etária e do momento que ele está, a partir do eixo, a pensar sua escolha profissional. E o último espaço que a gente chama aí também de espaço recorte com o cotidiano, que é trazer algumas profissões para que, na verdade, alguns profissionais, para que possam, num tempo de 1 hora, trazer alguma experiência que acontece no trabalho e realizá-la com os alunos. Então, ano passado, por exemplo, tive uma experiência do curso de gastronomia, onde foi feito, os meninos se vestiram e fizeram um prato. Uma experiência com a medicina veterinária, onde eles aprenderam, por exemplo, como cuidar de alguns animais domésticos. A experiência, por exemplo, do médico, principalmente do socorrista, técnicas de primeiros socorros. Para entender um pouquinho a dinâmica, fazer esse recorte, trazendo o cotidiano vivenciado no tempo de 1 hora, de 1 hora e meia, dentro do espaço escolar, até para se familiarizar com os estudantes. Então, a gente acha uma abordagem que ajuda o menino a entender essa abordagem, por que a gente faz tantos espaços diferentes. Porque, na verdade, pode ser que alguém se identifique com a palestra, mas tenha muita dificuldade de estar numa sala de vivência, numa tenda de vivência, para falar da sua escolha, falar dos seus medos, das suas preocupações. Né? Mas pode ser que, de repente, ele queira conversar com alguém numa mesa redonda sobre aí lá. Então, assim, aí cada um vai se achando e vai se locando. Então, é tudo por isso, é desejo. Então, assim, não é obrigatório. Ele vai se inscrevendo aonde eu me acho, aonde que eu desejo, aonde eu sinto que para mim é importante. São alguns espaços que você preenche muito legal. Como particular. Muito legal, inclusive a gente já participou e realmente assim, eu acho que é um trabalho que poucos colégios conseguem fazer e fazer na profundidade que vocês fazem lá, né? Olhando esse menino além da nota, além do retorno de ter passado, enfim, pensando nele em ajudá-lo mesmo assim, nesse processo de escolha, né? Eu acho assim, muito legal e as dicas que você deu aí, a galera que trabalha em escola aí, nós, quem está chegando agora, podem reproduzir, né, Marquinhos? Eu acho que são tudo técnicas, assim, coisas que dá para fazer também em vários espaços. Então, assim, muito legal. Tem uma pergunta que chegou aqui, Marquinho. Deixa eu ver, a gente tem uns 6 minutinhos aqui, né? A Paty Leitão perguntou se você tem alguma dica aí de como sensibilizar o gestor para esse trabalho de orientação profissional dentro da escola, né? Se é via projeto. Se você pudesse deixar uma dica, assim, o que você deixaria, assim, para ela? Eu acho que, na verdade, é o seguinte, eu acho que quando você apresenta um projeto, eu acho que tudo isso facilita. Agora, eu acho que mais que o projeto é você, na verdade, trabalhar algumas perguntas que são fundamentais, né, que precisam ajudar o gestor a compreender da importância que esse trabalho pode fazer como diferencial para os resultados que ele tenha, que ele possa ter, e para o desempenho dos alunos. É mostrar como tudo isso, porque, na verdade, é o seguinte, a grande preocupação, quando eu vejo alguns projetos, o projeto é como se fosse, de repente, alguma coisa. Ainda existe um preconceito em relação ao projeto, parece que o projeto veio tampar um buraco, ou então alguma coisa assim que não tem relevância. Então, acho que, na verdade, é o seguinte, a importância de convencer o gestor é que implicação ou quais serão os resultados desse tipo de trabalho no processo, como isso pode gerar e fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, como isso pode, na verdade, fidelizar alunos à unidade escolar, como isso, na verdade, pode trazer, mobilizar o aluno para um estudo mais, de repente, mais organizado. Né? Então, acho que esses fundamentos são essenciais. Né? Ele compreender isso, que às vezes a gente entrega um documento no papel, mas, na verdade, a gente diz tudo isso, a gente não diz o essencial. Fala numa linguagem, dar o conhecimento dos alunos sobre as profissões, ajudar o menino a fazer uma escolha profissional, mas, na verdade, é o seguinte, né? Você não diz nada que, de alguma maneira, afeta a instituição. É como isso, na verdade, afeta o cotidiano da instituição, envolvendo
promovendo melhorias no processo de ensino-aprendizagem. Acho que essa é a grande questão. E às vezes, Marquinhos, que você trouxe, porque a gente que é da área, a gente que estuda o tema, parece que está muito claro para a gente, mas a gente precisa entender que talvez para o gestor, aquilo que você coloca não está tão óbvio assim, né? O óbvio não está tão claro. Então, assim, acho que mostrar para ele isso, quanto que a instituição, né, tem a ganhar como um todo, como trabalho, acho que realmente é importante e é uma forma assim, de tentar ali implementar e mudanças também. Chegou mais uma pergunta, acho que dá tempo. Como a família pode ser incluída nessa orientação com os jovens? Aí, na verdade, é o seguinte, faltou esse recorte. Eu acho que é fundamental a família, na verdade, ter ciência do processo que o aluno vai vivenciar e da proposta da escola. Então, nós sempre usamos as redes sociais para divulgar o projeto. E dos pequenos grupos, a gente sempre manda uma correspondência para a família para ela estar ciente e autorizar o aluno a participar do pequeno grupo, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que é fundamental garantir durante o processo, pelo menos, um encontro com a família. Entendeu? Nas respectivas séries, antes de você começar o processo. Eu acho que isso, de alguma maneira, ali é fundamental. E trazer questões como essa. E acho que ali, na verdade, é o seguinte, tem as reuniões família-escola, que muitas das vezes a gente vê sem fundamento, para constar, porque tem que ter. Eu acho que uma reunião onde você possa, na verdade, ajudar o pai a pensar o projeto de vida dele, e aonde eu estou com o meu projeto, ele vai perceber o seguinte, se eu estou aqui debruçado e tendo que realinhar, imagina meu filho na faixa etária que está. Então, assim, acho que perguntas que estão feitas lá, eu acho que, primeiro, né, cabe ser feita a cada um de nós, cabe ser feita aos pais, cabe ser feita aos educadores, né? Então, assim, me lembro muito bem de uma pergunta que foi feita por um professor, ele virou, numa dos encontros que ele fez, depois que ele fez o encontro, os meninos perguntaram, e você, professor? Não, para mim também, eu estou como vocês, me perguntando, eu não tenho resposta para essa pergunta. Essa pergunta, para mim, é nova. Eu não me perguntei, na verdade, por que eu trabalho tanto. A grande pergunta que os meninos falavam é o seguinte, a gente tem que precisar do projeto de vida, ele dava 70 aulas semanais. Aí perguntou para ele por que ele fazia isso, sei o quê. Aí uma das perguntas mesmo, fulano, mas para que você trabalha? Só eu, sinceramente, eu não sei por que eu trabalho tanto e qual que é o meu projeto de vida. Porque, na verdade, eu não tenho tempo de pensar para que eu faço tantas coisas. Eu acho que eu preciso parar e pensar, porque a pergunta que eu estou fazendo para vocês, eu também não tenho resposta e preciso, de fato, me fazer. No ano seguinte, ele reduziu para 45. Né? Ele falou assim, eu perdi, mas eu tenho vida. Então, assim, eu acho que para ele viveu na pele alguma coisa que ele experimentou, porque ele estava... Eu acho que, inclusive, é o seguinte, se você tem chance, é uma dica bacana também, se você tem chance de realizar o encontro junto com o professor, melhor. Porque eu acho que ele precisa fazer parte. Porque assim, né, a gente vê muito das experiências, principalmente das escolas, o seguinte, então você vai querer minha aula, ele te passa a aula, vai passar aos professores. Não abra a mão dele. Ele é fundamental. Ele chega onde você não... E uma fala pequena dele, enquanto professor, o que você pensa? Pode ter mais significado que tudo aquilo que você disse durante o encontro todo. Então, assim, a presença do educador da sala de aula nos encontros é fundamental. Marquinhos, muito obrigada. Nossa, assim, gente, vocês estão aí, vocês estão vendo, né? Porque a gente tinha que chamar o Marquinhos para participar das nossas lives. Assim, fantásticas suas colocações, fantástica a sua experiência, os dois ambientes, a forma como você traz, a importância. Muito obrigada de você ter topado estar aqui com a gente. Ó, a galera tá tudo dando tchauzinho, assim, parabéns, Marquinhos, obrigada, né? Tá todo mundo aí também agradecendo você por ter dividido aí esse conhecimento com a gente. Muito obrigada mesmo pela sua experiência, por dividir aqui. Quem sabe daqui uns tempos a gente consegue fazer outras lives aí, parceria, você sabe que a gente está sempre lá, né? Conversando, trocando no WhatsApp. Então, assim, muito obrigada por você ter tirado assim, esse tempinho para a gente. Eu queria agradecer a vocês, Adriana, e parabenizar mais uma vez. Eu acho que iniciativas como essa faz com que a gente acredite que a educação vai para além do espaço escolar. Né? E acho que faz a gente sonhar com algo diferente. Em meio a tantas pandemias que vivemos hoje na sociedade brasileira, que não cabe aqui dizer e relatar, né? Que são muitas, né? Além
além dessa que está, de alguma maneira, nos retirando e nos colocando em casa, que façamos desse tempo um tempo de criar, de elaborar, de sonhar e de criar algo novo. Né? Eu acho que a escola precisa se reinventar. Enquanto a gente pensar a escola nesse modelo que nós temos,